Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor. Quero compartilhar com os queridos os incríveis momentos de Ana. Iremos ler para nossa meditação, portanto, 1 Samuel, capítulo 1, do versos 10 ao 18. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Olha, meu querido, na oração de Ana é possível perceber que o melhor e o mais eficaz antídoto contra a ansiedade é a confiança inabalável nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ordenou: não vos inquieteis. Observe a leitura de Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O apóstolo Paulo também escreveu palavras um pouco parecidas. Observem: não andeis ansiosos de coisas alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O apóstolo tem toda razão, uma vez que a ansiedade não resolve os problemas, pelo contrário, agrava-os. Na minha juventude, fiz péssimos negócios financeiros por causa da ansiedade. Não demorou
aprendi que é preciso aprender e confiar em Deus. E como Ele que deve estar no contínuo controle de nossas vidas, fui me dando melhor na minha vida. Uma vida ansiosa deixa a pessoa insegura e infeliz. O sussurro de Ana da sua fé nos ensina muito. Os versos 10, 13 e 15 revelam-nos que com a alma amargurada, Ana chorou muito e orou ao Senhor. E como Ana orava silenciosamente, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então, Eli, o sacerdote do templo, precipitadamente fez um juízo ali terrível, dizendo que aquela mulher estava embriagada. E Ana respondeu, irmãos, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava apenas derramando minha alma diante do meu Senhor. Observaram, queridos, a resposta educada de Ana ao sacerdote que a julgou naquele momento pelas suas crãs, né? Já por se tratar de um sacerdote idoso e um homem da lei. A palavra de Deus diz que deve-se valorizar e honrar estas pessoas que são líderes abençoados de Deus. Então, queridos, ela deu uma resposta bem educada. Olha, meu Senhor, a minha alma está amargurada, eu estou apenas derramando esta alma diante de Deus. Certamente ele ficou muito feliz, irmãos, com esta expressão e a abençoou imediatamente com esta bênção. Foi uma bênção profética. Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Que autoridade, né? Falou com convicção. Deus, em outras palavras, parafraseando, né? Deus, atenda a súplica desta mulher. Por favor, Deus. A partir daí, irmãos, o coração de Ana se acalmou. Ela voltou a comer, diz a Bíblia, possivelmente estava em jejum e o seu semblante deixou de ser triste, diz a Bíblia. Ana teve fé e creu que Deus havia entendido as suas lágrimas e ouvido a sua oração. Ela entregou seu sonho nas mãos de Deus e descansou. O certo é que, enquanto Ana orava, o Espírito Santo a confortava. Aleluias! O Espírito Santo estava observando a sinceridade, queridos, de sua prece, da sua oração a Deus. Queridos, a latente dor de Ana levava a perseverar diante de Deus. O mesmo Deus que confortou, socorreu Ana, é o mesmo que o toma pela mão direita e diz: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. São palavras ditas pelo salmista Asaf no Salmo 73, 23. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem.
Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, disse o Salvador Jesus Cristo em Mateus 6, do 28 ao 30. Esses versos foram extraídos, queridos, do Sermão da Montanha, considerado código de ética do crente, pois neste sermão estão contidas normas, sobretudo morais, que Jesus Cristo deixou para serem seguidos pelos seus servos na terra. Lírios são originárias do hemisfério norte, com ocorrências especialmente na Europa, Ásia e América do Norte. As plantas atingem normalmente 1,20 m a 2 metros de altura. Existem mais de 100 espécies distribuídas pelo mundo, com cores e perfumes diferentes, sendo que cerca de 55% delas se encontram na China e no Japão. Guardam o posto de 5º lugar de flores mais vendidas no mundo. Jesus viu um belo campo de lírios, portanto, para trazer a ilustração para nós. E no verso 30, queridos, Jesus aconselha quanto às preocupações que temos no dia a dia. Observe, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Querido irmão e amigo, Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades materiais. O que ele realmente reprova aqui é a ansiedade ou a preocupação angustiosa da pessoa, revelando a sua falta de fé no cuidado e no amor paternais de Deus. As palavras do versículo 30 contêm a promessa de Deus a todos os seus filhos nesta era de aflições e incertezas. É interessante que Jesus usou o lírio do campo, uma flor comum na Palestina, para ilustrar o seu ensinamento, para tornar fácil o entendimento do ouvinte, de cada um que lê as Escrituras Sagradas. Salomão usa muito o lírio, para ele uma flor que brotava naturalmente nos vales da Palestina. Só no livro de Cantares ele disse que lírios crescia entre os espinhos. Cantares 2:1. Nos pastos também, versículo 16 do capítulo 2. No capítulo 4 e no capítulo 6, ele fala que o lírio foi cultivado nos jardins também, além de nascer no campo, proprietários plantavam. E ele diz também que tinha perfume semelhante à mirra. Capítulo 5 de Cantares, versículo 13. Jesus contemplava a natureza e era capaz de se encantar com os detalhes dos pássaros, das nuvens, do mar da Galileia, dos cereais,
das árvores frutíferas, das flores de onde extraiu valiosíssimas lições para nós. Olha, querido, voltando ao sussurro da fé de Ana, quantas vezes, queridos, Ana viajou até a cidade de Siló para cultuar Deus no templo? Não sabemos. O certo é que Ana não abandona os seus objetivos. Ela espera a ajuda de Deus e não importa a quantia de anos. Ela não desistiu que queria ser mãe e buscou essa bênção. E vale dizer, meus irmãos, que o pedido de Ana alcançou o coração de Deus e ela deu à luz a um verdadeiro milagre. Uma vez que Samuel não era apenas um filho, ele se tornou profeta, o último juiz de Israel e sacerdote também. E outra coisa, Samuel era a única pessoa com quem Deus falava em um tempo em que as visões eram raras e que o Senhor não falava com ninguém, como lemos em 1 Samuel 3:1. Ou seja, nem o sacerdote Eli e profeta de seus dias estavam tendo visões. Uma coisa digna de nota: Ana era mulher de palavra, que cumpria literalmente os seus votos, provando ser conhecedora de Deuteronômio 23:21, que desejo ler aos queridos. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Queridos, quantas vezes falamos coisas a Deus, até sabendo que não temos capacidade ou condições de cumprir. É muito comum pessoas fazerem promessas para o ano vindouro. No próximo ano, com absoluta certeza, Senhor, ainda uso o nome do Senhor, eu irei ler a Bíblia por completo. Irei ganhar pelo menos uma alma para ti. É por isso, queridos, que devemos evitar o voto, especialmente um voto tolo, né? Um voto sem objetivo de ser cumprido. Então devemos ter muito zelo com relação a isso. No lugar de fazer um voto, devemos aplicar o conselho de Tiago, que ele mesmo declara: nunca diga que amanhã eu vou fazer isso ou fazer aquilo, que é a sua vida. Ou seja, o amanhã não nos pertence. Então, no lugar de fazer um voto, diga assim: o ano que vem, com a ajuda de Deus, com a graça do Senhor, eu vou me esforçar, mas vou cumprir. Eu vou batalhar, eu vou pagar o preço que for necessário. Vou fazer uma leitura completa da palavra de Deus. Querido, eu faço isso há muitos anos. É muito fácil ler a Bíblia. É o seu livro. Ame a palavra de Deus. Olha, logo que Samuel desmamou, queridos, Ana o entregou ao sacerdote Eli para serviço da casa de Deus todos os dias de sua vida. Há algumas pessoas ou teólogos, pastores, que acreditam que uma criança judia amamentava até os 8 anos de idade. Então, querido, vamos supor que
Ana amamentou Samuel até 8 anos de idade. Portanto, ficou apenas 8 anos com este menino e cumpriu seu voto, o entregou. E por esta razão, diz o texto de 1 Samuel 2:21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Por fim, Ana pôde fazer, queridos, este belíssimo cântico de louvor a Deus, de celebração pelas palavras recebidas. Inclusive, eu quero até dizer aos queridos que o salmista do Salmo 113, ele chegou a usar alguns versículos do cântico de Ana, quando ele chegou a dizer que o Senhor inclina para ver o homem que está na terra, ergue do pó desvalido, do monturo necessitado, e o faz assentar com os príncipes e com os poderosos. Ana se sentiu assim, queridos. Então, observe uma parte dessa oração. Então, orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. A vida de Ana é inspiradora e possui lições preciosas para a nossa vida inteira, sintetizando que não devemos desistir dos sonhos que glorificam a Deus, uma vez que o seu pedido, queridos, era para ter um filho, não praticamente para ela, mas para o próprio Deus. Então ela tinha um sonho que glorificava a Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Pai, a tua palavra, como diz o salmista, é a toda prova. E o salmista do Salmo 119, ele chegou até a dizer: como o jovem poderá guardar puro o seu coração, observando os teus decretos. De fato, Senhor, quando observamos a tua palavra, quando nos sujeitamos a ti, realmente nós estamos nos afastando do pecado, nós estamos tendo vitória sobre o mesmo, vitória sobre Satanás. Amamos a tua palavra. Deus, obrigado por esta palavra bendita. Como disse o salmista, é a minha meditação todo dia, é o alimento para a nossa alma. E quando lemos histórias como esta de Ana, nos emocionamos, ficamos sensibilizados mesmo, porque vemos que de fato o Senhor atende a nossas súplicas, o Senhor nos ama, o Senhor tem prazer em nos atender. Obrigado pela vida desta mulher de fé, Senhor, que não desistiu de seus sonhos e também não deixou de cumprir a sua palavra para com Deus. Dá, Senhor, um dia de bênção, de vitória para todas as pessoas que nos assistem neste dia. Abençoe estes lares, promova a salvação nestes lares, repreenda Satanás, ó Deus, este espírito terrível que tem
adentrado nos lares para promover discórdias, confusões, separações. Desfaça, portanto, a obra do maligno nestes lares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um abraço fraterno, que Deus os abençoe ricamente.